E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à última aula de sociologia do ano. Dessa vez a gente vai fazer uma revisãozinha aqui, preparar vocês para o Enem, tá? Basicamente a ideia é repassar alguns conceitos principais dos autores, é dar uma relembrada em todo o percurso que a gente teve e também ressaltar que, se não lembrar de alguma coisa, não tem problema, tá? Aqui a gente só quer dar algumas dicas do que pode e do que talvez não pode cair na prova, nesse Enem, que vai ser nesse próximo final de semana, então. Tá? Reparem que aqui está escrito 2021, mas é o Enem 2020, tá? Eu acabei botando o ano que a gente está ao invés do ano da prova. Beleza? Então, vamos começar então com a prova em si. O Enem, como que ele é feito? Bom, o Enem ele tem 45 questões de humanas, né? Mas onde que está a sociologia nisso? A sociologia vai estar dentro das questões de humanas, né? Ali geralmente umas 4, 5 questões, a filosofia também umas 4, 5 questões, às vezes menos, às vezes mais. Ultimamente tem tido menos, antigamente a gente tinha mais questões de sociologia e de filosofia, mas também ela vai cair na prova de português, né? É bem comum colocarem textos de sociólogos, colocarem questões interpretativas que a gente tem que utilizar nosso pensamento sociológico para responder, beleza? Então, a prova do Enem é uma prova que ela vem mudando a partir dos anos, né? A gente tinha uma prova bem padrão até ali o 2018, mais ou menos, e agora ela vem mudando, né? Alguns assuntos mais espinhosos vão sendo tirados da prova. Tá bom? Então agora a gente vai tentar desvendar um pouquinho do que pode vir a cair, tá? Algumas coisas aqui que tem na revisão a chance é baixa, outras a chance é um pouco maior. Mas também eu quero ressaltar a importância da gente entender minimamente o pensamento desses autores, também para a gente conseguir fazer uma redação interessante, né? A gente usar aquele argumento de autoridade, que não precisa ser ipsis literis. O que é ipsis literis? Não precisa ser literalmente as palavras que o autor utilizou no livro original, na sua língua original lá, mas um resumo do pensamento dele que corrobore o argumento de vocês, não é mesmo? Então vamos lá, vamos começar a revisão. Vou tentar ser breve, né? Porque a gente já está cansado, a gente só quer fazer essa prova logo e a gente precisa descansar também. Uma coisa muito importante é que vocês ali na véspera da prova não fiquem surtando, vocês vejam algum filme, façam alguma atividade que não seja relacionada a pensar demais, né? Vocês relaxem para chegar descansados na prova, porque é uma batalha longa, tá? O Enem ele ganha de ti muitas vezes no cansaço e a gente tem que estar preparado para essa batalha. A gente tem que fazer a prova até o último segundo. Beleza? Vamos lá então. Aqui eu preparei uma linha do tempo da sociologia de algumas coisas que a gente estudou, tá? A gente tem aqui o Aristóteles, que é um dos primeiros filósofos, né, que vocês trataram mais na parte da filosofia, mas ele é importante também. A gente teve uma aulinha dele e do Montesquieu, que eles falavam sobre política. Beleza? Eu não vou entrar muito nele agora porque vocês provavelmente viram na revisão de filosofia. Uma dica aqui, ó, já saindo da minha área, mas uma dica para saber a ordem dos teóricos gregos, dos filósofos gregos. A dica é a sigla SOPA, tá? Então vem o Sócrates é o primeiro, depois vem Platão e por último Aristóteles. SOPA. Beleza? O Aristóteles aqui, isso é pré-sociologia. Até aqui, ó, tudo isso daqui
é pré à existência do conceito de sociologia, do conceito de estudo da sociedade. Tá? Essas pessoas eram consideradas pensadores, livres pensadores, tá? Filósofos, que seja. Depois eles vão ter muita importância para a nossa área, tá? E eles podem ser definidos como cientistas políticos, sociólogos, alguns antropólogos e filósofos, filósofos políticos, tá? A determinação não importa tanto. O que importa é o que eles trouxeram para a gente, tá bom? Então a gente tem primeiramente o Aristóteles aqui, uma das primeiras pessoas junto com Platão a pensar a política, e logo depois a gente tem o Maquiavel, o Nicolau Maquiavel, que vai ser considerado o primeiro cientista político da política como a gente conhece hoje em dia da história da humanidade lá na Itália. Tá? A gente vai entrar em cada um desses. A gente tem o Hobbes depois na Inglaterra, lá no 1588. Isso é interessante para a gente entender, né, a linha histórica do pensamento, tá? Que as coisas que vão acontecendo na humanidade impactam o pensamento de cada um desses autores, beleza? Tem o Hobbes, então, no primeiro momento ali vivendo a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né, a Guerra Civil da Inglaterra, da monarquia contra a burguesia. A gente tem o Locke depois dele, né, em 1632, e o Rousseau, né, que é o nosso autor que está na França, ali depois ele nasce na Suíça, depois vai para a França, tá, vive a vida na França, e ele está ali um pouquinho depois do Iluminismo, um pouquinho antes do Iluminismo, na real, na verdade. Então a gente tem depois grandes choques que vão fazer o surgimento da sociologia, o pós-sociologia aqui, que vão dar esse chão, essa possibilidade para a existência da sociologia. Primeiro é a Revolução Industrial, que acontece do 1760 a 1820, com as principais características da invenção da máquina a vapor, a complexificação do modo de trabalho, o começo das fábricas, o êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas do campo para a cidade, a formação das primeiras cidades, os comércios e por aí vai. E a Revolução Francesa, que vai ser a concepção filosófica que dá origem para a sociologia, né, que vai ser principalmente a ideia do iluminismo, né, que é colocar o ser humano em primeiro lugar. A Revolução Francesa que tem como lema aqueles três pilares, né, liberdade, igualdade e fraternidade, né, a ideia de que todos os homens são iguais e o fim da monarquia, o fim daquela figura que era a expressão de Deus na Terra, que era o rei. Então eles decapitam, cortam a cabeça do rei e a partir disso todos os homens são iguais. Que bonito, né? Pena que no fim eles acabaram decapitando muito mais gente do que era para decapitar. Beleza? Depois disso a gente vai ter o Comte, tá? O pai do positivismo, e vai ser a primeira pessoa que vai falar numa sociologia, tá? Que para o Comte lá é uma ideia muito diferente de sociologia, que a sociologia seriam os médicos da sociedade, seriam aquelas pessoas que resolveriam os problemas da sociedade. Depois a gente viu que era um pouquinho mais difícil do que isso, tá? A gente tem o Marx, né? O polêmico Karl Marx, que está no 1818 até o 1883, na Alemanha, tá? Uma história bem complexa ali. Ele nasce na Alemanha, vai para ele nasce na Alemanha, é expulso da Alemanha lá pelo chanceler de ferro. E daí ele vai para a França, ele é expulso da França, daí ele volta para a Alemanha, é expulso de novo, daí ele vai para a Inglaterra e acaba vivendo o resto da vida na Inglaterra. A gente tem o Émile Durkheim, na França, um dos fundadores da primeira cátedra, da primeira faculdade de sociologia, vai ser o cara responsável por criar as regras e os métodos da sociologia. E a gente tem aqui um momento muito importante da história da humanidade, que é a Revolução Russa, né? Que é a Rússia lá um país agrário tentando se desenvolver, né? A Revolução Russa é contra os czares russos
E é isso aí. A gente tem daí depois o Max Weber, na Alemanha também, em 1864 a 1920. A gente tem um ditado muito antigo, né, e que não corresponde muito à realidade, mas que é muito interessante, que se dizia antigamente que só era possível filosofar em alemão, né? Porque os principais filósofos da humanidade eram alemães, né? Então Nietzsche, o Marx, o Weber, o Schopenhauer, o Wittgenstein, todos esses grandes filósofos eram alemães, né? Então se dizia que só podia filosofar em alemão, tinha que aprender alemão para poder filosofar. Tá? Então a gente fecha aqui os três porquinhos, né? O Marx, o Durkheim e o Weber, e a gente já entra daqui na virada do século com alguns sociólogos brasileiros, o que a gente pode chamar já da sociologia moderna, né? Que é o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, sim, ele mesmo, o pai do Chico Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e o Darcy Ribeiro, tá? Esses quatro importantes pensadores brasileiros, né? Eles vão dar todos os artifícios para se desenvolver a sociologia no Brasil, para se desenvolver a antropologia no Brasil. Daí depois disso a gente vai ter o da Mata, a gente vai ter o Gessé Souza, que são teóricos bem mais contemporâneos que ainda estão vivos. Beleza? Desses daqui nenhum deles está vivo. E daí na Europa a gente entra também para uma sociologia mais contemporânea, que eu acabei escolhendo dois dos principais autores, né, do mundo da sociologia contemporânea, que tem a possibilidade de cair. O Habermas já caiu, se eu não me engano, há 2 anos atrás. Caiu o Habermas, 2 ou 3 anos atrás, na época, e a gente já havia estudado, então é improvável que ele caia de novo, mas é bom saber, né? O Habermas, que é um dos principais expoentes da tão temida escola de Frankfurt. E o Pierre Bourdieu, que eu, com toda a minha humildade, eu considero um dos maiores sociólogos da história da humanidade. Beleza? Pierre Bourdieu que já visitou a URGS, inclusive. Mas eu nem era nascido quando ele visitou a URGS. Em 1948, né, a gente tem esse importante marco fundamental da história da humanidade, que é a Proclamação dos Direitos Humanos, tá? Bom, o governo em voga, o governo Bolsonaro, né, é um governo que constrange a gente, que ele testa as regras, que ele puxa o máximo que dá nossas instituições, mas ainda vive sob a égide dos direitos humanos, afinal é uma determinação global da ONU. Beleza? Então, enquanto a gente tiver a nossa Constituição, enquanto a gente for signatário das Nações Unidas, ele vai ter que respeitar os direitos humanos, querendo ou não, e os direitos humanos são sempre tema da prova de humanas e da prova de linguagens. Beleza? E uma das coisas que zera a redação do Enem é o desrespeito aos direitos humanos. Ou seja, se tu falar na prova, tem que matar mesmo, é isso aí, tem que matar, não sei o que, bandido bom é bandido morto. Provavelmente a sua prova será zerada. Beleza? Seguimos então. Eu separei aqui essa revisãozinha em ordem cronológica, tá? Para vocês irem acompanhando o motor da história, como diria Marx, junto comigo a gente tentar só mentalizar os principais conceitos dos autores e a época em que eles estavam vivendo. Então, a gente tem aqui, antes da existência de qualquer universidade que fosse, de qualquer cátedra, de qualquer curso de ciências humanas, a gente tem Nicolau Maquiavel em Florença, na Itália. Tá? Ele que tem essa frase que ficou mundialmente famosa, que ele nunca falou, mas é um bom resumo do pensamento dele, que diz lá:
os fins justificam os meios. O que o Maquiavel estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo que independe o caminho se tu tens um objetivo. Ou seja, o Maquiavel é o pai do pragmatismo político, é o pai da racionalidade política, é o pai do cálculo político. Por quê? Vamos dar um pouquinho de contexto para ele. Ele viveu na Itália numa época em que a Itália não era unificada, ou seja, não existia a nação Itália, né, que Itália é um país de unificação tardia, assim como a Alemanha, existiam vários reinos. Ele, preocupado com a instabilidade do local, ele se dedicou a escrever como um príncipe, tá aí o nome do livro dele, como um príncipe deveria governar o seu reino. Tá? E para ele independia as formas que tu utilizava de se manter no poder. O Maquiavel estava interessado na manutenção do poder e com isso uma suposta estabilidade. Beleza? Tanto que o Maquiavel vai chegar num ponto de dizer: é melhor ser temido do que ser amado. Por que é melhor ser temido do que ser amado? Porque para o Maquiavel, o amor é algo muito volátil. Ou seja, tu entrega alguma coisa, alguma feitoria para os teus súditos, tu entrega um auxílio emergencial para os teus cidadãos, e logo depois, quando esgotar esse auxílio, eles se voltam contra a tua pessoa. Ou seja, o amor, ele é efêmero, ele acaba rápido. Já o medo, ele é constante, né? Tenta, por exemplo, prender, vamos usar a ditadura aqui, tenta, por exemplo, prender um parente de um oponente teu. O medo que vai se insurgir, o exemplo naquela família é surreal, né? O medo, ele é algo constante, tu nunca sabe quando o cara pode pisar no teu calo de novo, tá? Então, o Maquiavel, ele é o pai da ciência política moderna. Beleza? O Montesquieu, vamos passar rapidamente pelo Montesquieu, ele vem bem depois do Maquiavel. O Montesquieu, ele vai falar sobre o equilíbrio dos poderes, tá? O Montesquieu aqui já é pós o iluminismo. O Montesquieu, ele vai estar interessado principalmente nos mecanismos que se dá o poder, os mecanismos de governo. Ou seja, ele que vai criar o conceito do equilíbrio dos poderes, que são aquelas três formas que a gente conhece, os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, que seriam eles capazes de se autorregular. Né? Executivo regula o outro poder, o legislativo regula outro poder, o judiciário garante que as regras do jogo estão sendo cumpridas. Beleza? Então, ele é o pai do que a gente entende pelo Estado democrático de direito contemporâneo. Né? Se fala muito em Estado de direito, ele é um dos pais dessa ideia. Tranquilo? Eu coloquei aqui na direita, como vocês podem ver aqui embaixo, mais ou menos em que aula que a gente está, que tem lá no Drive, tá? Essas aulas inteiras gravadas. Aqui a gente vai passar rapidinho, então se surgir qualquer dúvida, a gente pode ir lá e ouvir de novo a aula, ainda que eu não recomende vocês fazerem isso, não se estressarem muito nessa última semana. Mas também depois eu vou passar esses slides para vocês, vocês podem olhar depois, caso surja alguma dúvida para URGS e tal. Beleza? Continuando aqui então, a gente entra nos contratualistas. Os contratualistas, eles vão... Por que de contratualistas? Eles vão elaborar o tal do contrato social. Tá? O que é o contrato social? O contrato social, ele vai ser a resposta para uma dúvida muito importante, uma dúvida que existe até hoje na nossa história.
que é qual a necessidade da existência de um Estado, tá? Estado sendo a instituição Estado mesmo, né? Toda o executivo, o legislativo, o judiciário, todas essas instâncias de poder. Por que que existe isso? Por que que se justifica a existência disso? Né? Para pegar o Max Weber rapidamente, a definição de Estado para o Max Weber é aquela instituição que detém o monopólio da violência legítima. Como assim? Né? Vamos simplificar isso. Tu tá lá na tua casa, tu tá vendo o Jornal Nacional e daí tem um conflito armado ali, não sei, um assalto a banco, La Casa de Papel, por exemplo. Não sei se La Casa de Papel é um bom exemplo, mas tu tá vendo La Casa de Papel ali e daí os terroristas, os bandidos, eles invadiram o banco, né? E os policiais estão lá fora metendo chumbo, metendo bala. Tu olhar isso, tu vai ver, não, ok, os policiais eles estão cumprindo o direito que lhes é devido. Eles estão garantindo a nossa segurança, eles detêm o monopólio da violência. Enquanto um terrorista X lá metendo bala contra os policiais, a gente não vê aquilo como sendo legítimo, tá? Então, o Estado é aquele órgão que detém o monopólio da violência. Se a gente vê o Estado praticando a violência dentro das regras do jogo, a gente tende a legitimar isso. O problema é que ele acaba saindo muito pela tangente, né? Ele acaba não seguindo muitas vezes as regras do jogo. Mas então, vamos lá. Esses três carinhas, eles foram responsáveis por responder essa nossa pergunta. Qual a necessidade da existência do Estado? Por que que existe essa instituição, então? Por que a gente não pode ser simplesmente livre? Eles vão remontar, então, lá para o período pré-Estado, para o período de selvageria, para o período do estado de natureza, tá? Muito importante esse conceito, estado de natureza aqui. Pré-existência de um Estado, pré-existência de capitalismo, pré-existência de quase qualquer forma de organização social. Para o Hobbes, então, no estado de natureza, o homem é um ser selvagem. O homem é um ser que não dá para confiar. O homem é ganancioso por natureza. Por que que ele pensa isso? É importante a gente ter um pouquinho de contexto. O homem, para o Hobbes, é mau, é vil, porque ele está vivendo um período de guerra. Ele está na Inglaterra e ele está vivendo a guerra civil inglesa. Então, realmente, o retrato para o Hobbes da humanidade é a selvageria. Então, por que que o Estado deve existir? Para o Hobbes, o Estado deve existir para garantir a vida da humanidade e a paz. O Estado ele seria o Leviatã. Leviatã é o título do livro do Hobbes e é também uma figura mitológica de um gigante. O Estado deve ser um gigante, deve ser forte e ele deve garantir a segurança de todo mundo e a prosperidade daquela nação. Beleza? O Locke ele vai pensar um pouquinho diferente o estado de natureza. O Locke vai dizer, e ele é o pai do conceito de tábula rasa, ele é o pai do empirismo. Isso é muito importante. O que é o empirismo? É a ideia de que a gente só aprende pela experiência. Ou seja, os bebezinhos, eles nascem uma folha em branco, uma tábula rasa, e a partir da sua vivência, eles desenvolvem para o bem ou para o mal. Mas então, por que que o Locke acha que tem que existir um Estado? Ainda mais o Locke sendo um dos pais do liberalismo, um dos pais do conceito de liberalismo político. Para o Locke, o Estado ele vai garantir a liberdade, tá? O conceito-chave para o Locke é a liberdade. Por quê? O Estado ele vai ser o juiz da propriedade, tá? Para o Locke, a propriedade privada ela é natural ao ser humano. Só que existem forças na sociedade que acabam por tornar injustas essas concentrações de propriedade. Então, para o Locke é muito simples, o Estado é o juiz
dessa questão toda. Se eu tenho um terreno aqui, um terreno A, e o meu vizinho tem um terreno B, mas ele começa a invadir o meu terreno, o Estado ele vai ser esse juiz neutro, tá? Aí que vem uma questão muito importante, a isonomia da lei. O Estado é essa entidade neutra que vai julgar quem está certo e quem está errado, beleza? O Locke ele tem uma importância muito grande para a Constituição dos Estados Unidos, tá? A partir do pensamento do Locke foram desenvolvidas várias emendas da Constituição dos Estados Unidos. E em terceiro lugar, a gente tem o Rousseau, que para o Rousseau, no estado de natureza, no estado lá primitivo, o ser humano ele é bom. Mas o que acontece? A partir da invenção da propriedade privada, a partir do momento em que uma pessoa pega e faz um cercadinho e diz isso daqui é meu, você não pode entrar, é que a sociedade se desvirtua, né? Então, para o Rousseau, o Estado ele tem que reverter isso. O Estado ele tem que fazer o papel de seguir a vontade geral de uma comunidade, né? O Rousseau acha que o Estado ele deve ser a voz do povo, tanto que o Rousseau é um dos pais da democracia moderna. Tá? Ele também vai escrever bastante sobre pedagogia, tá? Ele é muito importante na área da pedagogia. Mas então, para o Rousseau, basicamente, o Estado ele deve ser pequeno e conseguir com que todas as pessoas tenham voz nesse Estado, tá? Porque por mais que exista a propriedade privada e gere a ganância e etc., existe uma forma de equilibrar tudo isso que é a partir da vontade geral. A vontade geral é aquela ideia que o cidadão tem para o bem da sua comunidade. Tá? É sem a individualidade. É o cidadão pensando para o bem da sua comunidade. Tá? Então, o Rousseau ele é um dos pais, digamos, da ideologia mais de esquerda. E o Locke é um dos pais da ideologia um pouquinho mais de direita. Embora são teóricos muito antigos e as ideias deles tenham sido confundidas um pouco ao longo da história. Tá? Então, os modelos de Estado, que a gente poderia fazer um exercício bem anacrônico aqui, um exercício bem forçadinho, mas só para a gente visualizar um pouco. Como seria um modelo de Estado ideal para o Hobbes? Eu diria que seria a Arábia Saudita ou qualquer Estado totalitário, porque o Hobbes acredita na concentração de poder, assim como o Hobbes era pró-monarquia, porque ele achava que a monarquia dava mais estabilidade. E lembrem, ele estava com muito medo da guerra. O Locke poderia ser os Estados Unidos, né? Afinal, ele é um dos pais da Constituição americana. Ele era inglês, mas os estudos dele deram origem a várias emendas, assim como uma emenda muito interessante que se eu não me engano, só tem na Constituição americana, que é o direito inalienável à propriedade privada. Se o Estado se insurgir contra a propriedade privada, se o Estado invadir o teu território, que seria teu por direito, tu tem o direito em pegar em armas e se rebelar contra esse Estado. Tá? Isso é uma criação do Locke. E o Rousseau, eu diria que é difícil, por mais que ele seja um dos pais da democracia moderna, ele acreditava na democracia direta, né? Que é diferente do que a gente tem hoje em dia, que é a democracia representativa. Então eu diria que o Rousseau seria um modelo de comunas, de pequenas comunidades de autogestão, talvez um modelo de kibbutz em Israel, tá? Mas é um pouco mais difícil de se observar. Beleza? Respondidas todas essas questões, vamos seguir. Né? Depois desses caras, então, que pensaram antes da existência lá de uma faculdade de sociologia, de um método muito pomposo, surgem as condições para a criação da sociologia, tá? Que eu separei em três partes aqui. Tá? A condição filosófica, a condição material
e a condição Comte. Sim, a condição do Augusto Comte, né, que é o filósofo francês. A condição filosófica ela está muito ligada aos ideais da Revolução Francesa. Então é o iluminismo, o antropocentrismo e o racionalismo, tá? O iluminismo é aquela ideia de que todos são iguais por natureza, todos têm direitos, etc. O antropocentrismo é a ideia que é o ser humano que é o centro da história e não um ser celestial e não Deus que faz tudo, que faz os milagres, etc. É a ideia de que somos nós que cuidamos do nosso destino, e daí começam os estudos mais complexos dos arranjos sociais, porque antes, no teocentrismo, as coisas eram justificadas muito a Bangu, né? Era tipo, existe essa desigualdade aqui, brutal, porque Deus escolhe uns. Escolhe uns para serem os nobres, escolhem outros para serem os camponeses. Uns nasceram para lutar, outros nasceram para trabalhar, e a vida é assim. O antropocentrismo quebra isso. Ele vê que são arranjos históricos, materiais, que fazem com que exista essa desigualdade. E o racionalismo é um pouco a perda dessas crenças, dessas coisas mais ritualísticas e a evolução da ciência dos métodos científicos. Tá? Revolução Francesa, muito importante. A questão material, então, eu diria que é a revolução industrial, tá? Que é o surgimento de novas tecnologias, o surgimento das fábricas, o êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, o adensamento urbano, a formação das cidades e o embrião do capitalismo, beleza? Então eu vou dar um exemplo. O Marx, ele vive justamente nessa época do surgimento do capitalismo e ele vai observar camponeses, né, que cortavam madeira lá na Alemanha e não tinham para produção de cadeiras e eles acabavam vivendo na miséria e não tinham nem condições de comprar as próprias cadeiras que eles faziam, né? Então, essa vida em sociedade que surge a partir da Revolução Industrial vão gerar várias contradições que vão ser examinadas pelos nossos queridos sociólogos, né? Principalmente os três porquinhos, né? Que vão ser a base da sociologia até hoje, que é o Durkheim, o Marx e o Weber. O Comte, então, ele vai buscar pegar toda essa onda aqui e transformar em ciência, que é o positivismo, né? Que é uma ideologia bem conservadora e que ficou notável por ser utilizada no exército, né? E também é a base para a nossa bandeira. Tá? O positivismo foi muito forte no Brasil e foi muito forte no Rio Grande do Sul. Né? A ideia de ordem e progresso é um lema positivista, que resume muito bem a ideia do positivismo, né? Que é um certo conservadorismo nos costumes e progresso científico. Deu para entender? Então, é essa crença de que a ciência pode resolver tudo. Tá? O positivismo ele caiu um pouco em desuso porque a gente começou a perceber que nem todas as ações humanas são movidas pela racionalidade, nem tudo pode ser explicado pela ciência, tá? E essa crítica à tal da razão instrumental que vai ser feita depois pelo Habermas, na escola de Frankfurt, tá bom? Então, o positivismo era aquela ideia de que as sociedades sempre caminham para o progresso, já que a ciência vai sempre se desenvolvendo cada vez mais. Mas isso não é muito real, porque a partir do desenvolvimento da ciência que a gente teve, por exemplo, as câmaras de gás do nazismo, que foram um regresso histórico da humanidade, tivemos as bombas atômicas, tivemos as teorias eugenistas, né, que classificavam raças de seres humanos como superiores ou inferiores, e por aí vai. Beleza? Então, o positivismo ele caiu já um pouco em desuso. Contudo, ainda é muito forte, muito presente no exército.
Seguimos então. Finalmente os três porquinhos. Finalmente os pais da sociologia. Temos então, por ordem cronológica, o Marx, o Durkheim e o Weber. O Marx na Alemanha, o Durkheim na França e o Weber na Alemanha também. A gente vai passar muito rapidamente, porque a gente tem aulas inteiras deles já feitas, do Marx duas, do Durkheim uma e do Weber outra. A gente tem vídeos explicando esses autores, então a gente vai só relembrar um pouquinho os principais conceitos. A sociologia do Marx é a sociologia do conflito. Ele está interessado justamente na luta de classes. Ele vai dizer que a luta de classes é o motor da história. Tá? Então, que ao longo de toda a história existiram conflitos indissociáveis. E o capitalismo ele vai terminar justamente por essas contradições irreparáveis. Beleza? O Durkheim é o sociólogo da ordem. Ele vai entender como que a gente não vive no caos completo, se a sociedade é tão complexa, se desenvolveu tanto e existe tanta possibilidade de um caos. Como que se dá essa cola da sociedade? Como que a gente não vive num completo estado de caos? E o Weber, ele vai pegar uma ótica muito mais individual e ele vai ser o sociólogo da compreensão. Ele vai tentar analisar as ações individuais e dar uma visão sociológica para isso. Tá? O que motiva as pessoas, tá? Como é que se dá essas relações sociais, como é que se estruturam as instituições, beleza? Então, o foco de cada um deles vai ser o seguinte. O Marx ele vai focar na estrutura, principalmente sobre a lógica econômica, a estrutura do capitalismo. O Capital, que tem 3 volumes, que ele escreveu junto do Engels, inclusive o terceiro volume ele nem estava vivo e o Engels pegou os rascunhos e publicou para ele, vai tentar dar vazão de como acontecem as desigualdades históricas e estruturais que vão sempre perdurar no capitalismo a partir do seu desenvolvimento. O Durkheim também vai pensar a estrutura, mas sobre a lógica mais biológica. E o Weber vai pensar mais no indivíduo, o conjunto de indivíduos que compõem a obra. O método do Marx vai ser conhecido então como materialismo histórico, que ele vai dizer que ele vai se contrapor ao idealismo alemão, que era o que estava em voga, que ele vai dizer que enquanto o idealismo desce do céu para a terra, o materialismo sobe da terra para o céu. Ou seja, as coisas acontecem na materialidade, as coisas acontecem no chão e depois sobem para o mundo das ideias. Depois a gente é responsável por mudar a vida. O Durkheim, muito baseado na biologia como a sua principal fonte de ideias, vai ter o método estrutural funcionalista. O estrutural funcionalismo, como é que a gente pode explicar isso? A gente pensa num organismo, pense na fotinho lá dos órgãos, tá? A sociedade funciona como um organismo. Os órgãos, o coração, pode ser uma instituição, pode ser a igreja, pode ser o Estado, pode ser a escola, e as células são os seres humanos. Então, o equilíbrio desses órgãos formam a estrutura da sociedade. Elas funcionam em harmonia. A partir de que alguma dessas instituições para de funcionar em harmonia, a gente tem a tal da anomia, que é o adoecimento da sociedade. E o Weber ele vai estar lá no clássico idealismo alemão. Beleza? Então, os principais conceitos que a gente tem que lembrar do Marx, tá? Que a gente, quando estiver fazendo a prova lá, a gente vai ver isso, a gente vai... luta de classes é o Marx. Beleza, feito, já sei. Entendeu? Então, os principais conceitos aqui. Luta de classes, proletariado, ou seja, a contraposição à burguesia, são aqueles que só têm a sua força de trabalho para vender, são aqueles que não são os donos dos meios de produção, que seriam os burgueses. Meios de produção, né, que são as fábricas, é o terreno da fábrica, a alienação, a propriedade privada e a desigualdade. Tá? Existem mais conceitos aqui do Marx, mas esses são os principais para a gente dar uma relembrada. Do Durkheim,
a divisão social do trabalho, a anomia, que eu já falei, a interdependência e a solidariedade, tá? Para o Durkheim, o desenvolvimento de uma sociedade a gente pode medir a partir da divisão social do trabalho, ou seja, é a função de cada pessoa. Quanto mais profissões a gente tem numa sociedade, mais interdependência a gente tem. Por quê? Porque eu dependo do cobrador, que depende do motorista do ônibus, que depende do padeiro para comer. Então, se dá essa interdependência a essas pessoas que gera o equilíbrio. O desenvolvimento de uma nação pode ser medida a partir da quantidade de funções que existem e a complexidade dessa sociedade. O Weber, então, ele vai estar muito numa herança lá positivista, ele vai estar pensando a racionalização, a burocracia, a modernização, a ação social e os tipos ideais, tá? É muito interessante esse conceito de tipos ideais, que o Weber vai dizer, a sociedade é complexa demais para ser analisada, então a gente vai pegar grupos e vai realizar um estereótipo desse grupo para tentar entender como funciona esse grupo, que é o tal do tipo ideal. Tá? O Weber ele vai estudar muito também sobre a formação do capitalismo. Ele vai dizer que a formação do capitalismo se dá pela lógica cultural, pela racionalização do mundo, enquanto o Marx vai dizer que a produção do capitalismo se dá pela lógica material. Então a gente tem um conflito entre a materialidade e a cultura. Aqui eu coloquei o fato social, que foi uma das coisas que eu esqueci aqui ó, no quadrinho pra gente, que é muito importante para a sociologia e é muito importante para o Durkheim. Tá? Ele é o pai do fato social. O que é o fato social? O fato social vai ser aquilo que vai determinar o objeto de estudo da sociologia. O Durkheim ele foi a primeira pessoa a pegar e criar, né, como eu já falei anteriormente, um curso de sociologia na França. Ele vai dizer que lá as regras do método sociológico, que o objeto da sociologia era o fato social. O que é o fato social? O fato social é algo exterior, coercitivo e total. Ou seja, é algo que acontece independente da minha vontade, é algo que provoca alguma força e é algo geral. Ou seja, essa é a distinção entre o papel da psicologia e da sociologia. A psicologia ela vai tratar do indivíduo, de um problema individual que acontece com aquele cidadão. A sociologia vai tratar dos problemas gerais da sociedade, como machismo, como desigualdade, como violência, tá? Problemas que existem em todas as sociedades e todas as organizações. Muito rápido, seguindo. A gente tem então agora a sociologia brasileira. Por volta da década de 30, a gente está falando em 1930, um grupo de brilhantes teóricos brasileiros vai resolver responder esta pergunta aqui, eternizada por Legião Urbana, por Renato Russo. Que país é esse? O que é a cultura desse país? O que faz do Brasil Brasil? O que é o Brasil? O que é o povo brasileiro? Né? O que é esse país que foi formado por imigrantes, foi formado por violência, foi formado por estupros, né? O que ele se tornou? Quais são as características dele, tá? Então, lá em 1930, o sociólogo Gilberto Freire vai escrever Casa Grande e Senzala e ele vai colocar o Brasil como sua principal característica, como sendo um Brasil um país miscigenado, o mito da democracia racial, o mito das três raças, né? Do homem branco, do indígena e do africano. Ele vai dizer que o que torna Brasil Brasil é sua miscigenação, a sua riqueza, a sua diversidade. O problema aqui é que ele não escreveu sobre a questão bizarra, a herança do racismo estrutural que causou essa suposta miscigenação, que não era uma miscigenação igual, era uma miscigenação extremamente desigual, uma miscigenação que gerou uma hierarquia social muito grande, né, que apartou os escravos do acesso à educação, do acesso à cultura,
e por aí vai, e gerou daí uma herança maldita para o nosso país, né? Então aqui ficou conhecido como o mito da democracia racial. Sérgio Buarque de Holanda, ele mesmo, o pai do genial Francisco Buarque de Holanda, Chico Buarque, foi um sociólogo de primeira qualidade, tá? Ele vem de uma tradição weberiana, né? Ele utilizou bastante os conceitos do Weber, de tipo ideal e por aí vai, para analisar o Brasil. E ele vai dizer que o Brasil, o povo brasileiro, se caracteriza pelo homem cordial. Uma característica principal do brasileiro, então, não que ele seja educado, mas cordial vem de coração, que é um homem que ele foge de uma suposta racionalidade, ele tende a decidir as coisas com um jeitinho ali, a decidir as coisas com base no coração, né? Então, a gente vai ter aqui o nepotismo, o fisiologismo estatal, que são questões que fogem lá o racionalismo, né? O fisiologismo é aquele conflito entre o que é do Estado e o que é privado, ou seja, as pessoas pegam para si coisas que são públicas, né? Que ele vai dizer que é uma herança dos bandeirantes, né? Os bandeirantes faziam as entradas no Brasil e acabavam roubando para si as riquezas que deveriam ser públicas, não é mesmo? Então, essa é a dificuldade brasileira entre delimitar o que é público e o que é privado. A gente tem, e aqui muito focado na cultura, então, Sérgio Buarque de Holanda. Caio Prado Júnior, já um economista, ele vai focar principalmente no desenvolvimento econômico do Brasil desde a colonização. Então, ele vai dizer que a formação do Brasil é de fora para dentro, ou seja, é exterior. Ao invés da gente produzir a nossa riqueza aqui e distribuir entre a gente, o Portugal produzia no Brasil e exportava essa riqueza e não restava nada para a gente. Não tinha por que desenvolver o Brasil na época se a gente era uma grande fazenda. Hein? Dá para fazer um contraponto com a ideia de um pessoal de hoje em dia, né? Então o Brasil é um país dependente economicamente. O Brasil é um país que não se desenvolveu de dentro para fora, mas de fora para dentro. A gente tem logo depois, então, esse daqui é um dos principais sociólogos brasileiros, o Floresta Fernandes, que ele vai estudar basicamente o subdesenvolvimento brasileiro e a questão racial brasileira. Aí sim ele vai atacar aqui, ó, o mito da democracia racial. Ele vai falar muito sobre essa desigualdade racial que tem nesse país subdesenvolvido, que é o Brasil, e dos conflitos disso. Darcy Ribeiro, então, antropólogo brasileiro, grande antropólogo brasileiro, também responsável lá junto com o Brizola pela criação dos CIEPs, né, daquelas escolas de turno integral, etc., que junto com o Niemeyer foram projetadas e depois foram descontinuadas, que era o sonho do desenvolvimento brasileiro, né? Ele vai falar que ele vai estudar o povo brasileiro. O título do livro dele é O Povo Brasileiro. Né? Ele é um antropólogo, ele vai estudar justamente a nossa cultura, as nossas relações culturais. Tá? Ele vai dizer que existem 5 Brasis. Brasil crioulo, Brasil caboclo, Brasil caipira, Brasil sertanejo e Brasil sulista. Tá? Então existem vários Brasis dentro de um Brasil. Não existe apenas um Brasil, que é um país, né, enorme. Muito rápido, então, fechamos aqui a sociologia brasileira e entramos na sociologia europeia. Aqui tá terminando já, a gente já está terminando aqui, que a gente já está passando do tempo. Então, a gente tem aqui a ideia, o Bourdieu, lá na França, né? Teórico francês de muita importância. Ele vai pegar e vai unir os nossos 3 principais teóricos lá, o Weber, o Marx e o Durkheim. Ele vai fazer esse exercício muito difícil, que é combinar essas diversas correntes do pensamento. E ele vai surgir com alguns conceitos. Conceito de campo, hierarquia social, hábitos, reprodução e capitais. Beleza? O campo, basicamente, é aquele espaço de disputas pelo poder.
é aquele espaço em que se organizam as pessoas dentro da sociedade. Então, o campo da música. O campo da música é um espaço que tem disputa pelos poderes, disputa porque é mais famoso, disputa porque tem mais dinheiro e ele tem algumas regras. Então, eu já vou jogar para o hábitos. O hábitos é justamente essas regras do campo. É o sistema de repertórios. Tem a ver com o domínio dos comportamentos daquele campo. Tu saber tu ser um camaleão, tu saber se comportar dentro daquele campo, tu saber as normas, as regras daquele campo, né? E isso tem muito a ver com a socialização, né? Que é aquele primeiro momento em que tu começa a entender e tu tem contato com os paradigmas da sociedade, na tua família, na escola e por aí vai. Então, justamente se forma desde o nascimento essa hierarquia social. Por quê? Porque os capitais dos campos são distribuídos de forma desigual. O capital econômico na sociedade ele é distribuído de forma extremamente desigual. Há aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que têm pouco dinheiro. Capital cultural é a mesma coisa. Aqueles que herdam um capital cultural enorme, principalmente filhos de intelectuais como como o Chico Buarque, e aqueles que estão preocupados mais em sobreviver do que em desenvolver os repertórios, a virtuosidade das artes, né? Ainda existindo capital social e capital simbólico. Então, a reprodução dessas desigualdades de capital é que forma os principais problemas da nossa sociedade. Beleza? Passando muito rápido, então, chegamos em movimentos sociais e direitos humanos, tá? Isso daqui sempre cai. A gente tem agora o acontecimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, vidas negras importam, que começa lá com o assassinato do George Floyd, né, uma execução da polícia, que mostrou essa herança muito mal resolvida do racismo nos Estados Unidos. Racismo estrutural que a gente chama hoje em dia, que não até hoje não foi muito bem resolvida, principalmente na região sul dos Estados Unidos, né? Que a gente tem a Guerra Civil dos Estados Unidos lá, que um lado lutava pela libertação da escravidão, outros queriam continuar e por aí vai. E não cabe a mim agora dizer toda a história dos Estados Unidos aqui, mas esses conflitos se acirraram, então a gente tem os movimentos sociais que dão vazão para esses conflitos. A definição de movimentos sociais são justamente demandas da sociedade em que o Estado não atende, aí formam-se grupos que vão pleitear essas mudanças, que vão lutar por essas mudanças em que o Estado não está atendendo. Como, por exemplo, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que luta pela reforma agrária, ou seja, o direito ao campo, o direito ao espaço de produzir. A gente tem um movimento feminista, aqui ilustrado também pelo movimento da legalização da maconha, né, que é um movimento muito moderno, não um feminista, mas um movimento da legalização das drogas, que também é uma pauta que está em ebulição na nossa sociedade. A gente tem nos Estados Unidos agora muitas vitórias relacionadas a este movimento. E o movimento feminista é um movimento já muito antigo, que nasce lá principalmente com as sufragistas na Inglaterra, que lutavam pelo direito ao voto, e por aí foi se desenvolvendo, e hoje a gente tem essas lutas contemporâneas e muitas formas de se organizar socialmente. Beleza? Estou falando sem parar, então, há 54 minutos, tá? Como isso é um vídeo, vocês podem, se quiser, aumentar mais ainda a velocidade dele, ou diminuir a velocidade também, pausar, voltar e etc. A gente tem, por fim, então, os direitos humanos, muito importante. E como eu sinto que eu já falei muito e eu não aguento mais ouvir a minha voz, eu vou colocar um vídeo muito curtinho e muito bom que explica muito bem essa questão dos direitos humanos, a proclamação dos direitos humanos pós as guerras mundiais, né? As regras. Então,
da humanidade, né? O básico do básico para a gente viver. Tranquilo? Vou colocar o vídeo agora então. Então era isso, finalmente. Eu queria desejar uma boa prova para vocês, muita calma, muita paciência para ler o texto da prova de humanas e não adianta se desesperar. Vocês fizeram o que vocês puderam, pensem bem nisso, vocês fizeram o que vocês conseguiam nesse meio tempo de estudo, tá? Agora não adianta correr, tá? Vocês vão pegar essa prova, vai ser um desafio e vocês vão detonar, vocês vão surrar essa prova, tá? Mas com muita calma, pensando bem, com descanso prévio, tá? Muita atenção aos detalhes, aos pega-ratões, às pegadinhas da prova, beleza? E preparados vocês estão, tá? Basta vocês usarem a racionalidade, né? Como diria o nosso Conte, lá o pai do positivismo, utilizar a ciência a favor de vocês. Beleza? Então eu desejo muito sucesso nessa caminhada de vocês, uma boa prova e tchau!